salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima segunda-feira a todos. Está entrando no ar mais uma edição de notícias do canal, priorizando aquele jornalismo raiz que você já conhece, direto ao ponto, apurado e de qualidade. Mais uma semana importante pela frente, tanto fora de campo como dentro de campo. Classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco duela novamente contra o Flamengo e vai ter que buscar aquela superação lá do fundo da alma, né, para que possa avançar para as finais da competição. Eu vou trazer detalhes do pensamento do Fábio Carrillo e o que se desenha para o final de semana aí para esse jogão. E sexta encerra a janela de transferências. O Vasco ainda está no mercado tentando buscar as últimas peças para o setor ofensivo. Já tem novo jogador a caminho, porém o departamento de futebol tem encontrado dificuldades nas negociações que estavam pendentes. Será que vai rolar? E para fechar esse boletim, uma matéria especial sobre Nuno Moreira, segundo reforço trazido pelo Vasco para o ataque. Fui em terras lusitanas para trazer um analista de larga experiência no futebol português, inclusive já trabalhou no antigo clube do Nuno. Ele vai fazer aqui uma análise sobre o jogador. Então, ó, já larga o dedo no like, compartilha, mostre que você gosta do meu trabalho e me dê aquela moral de sempre, se inscreva. Bom, vamos começar esse vídeo hoje falando aí da preparação para o duelo do final de semana contra o Flamengo. O clube há um entendimento que o Vasco precisa de força e muito físico para compensar as limitações técnicas, já que o elenco do rival é mais versátil, tem mais qualidade, mas o pensamento do Carrillo é armar um Vasco mais sólido na defesa e tentando surpreender o Flamengo nas ações ofensivas. O Carrillo projeta o Vasco atuando como jogou aquele segundo tempo contra eles, buscando os gols, indo para cima, muita pegada, vontade e competir mesmo, porque só assim as chances de reverter as desvantagens aumentam. E para essa partida o Vasco já tem uma baixa certa, que é o Paulinho, que vinha aí sendo reserva, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo ontem e desfalca o time para essa primeira decisão. O Carrillo não deve mudar muito a equipe em relação ao jogo de ontem contra o Botafogo. Ele gostou da formação que colocou em campo. Talvez a dúvida maior seja no meio campo, né? Se mantém o Zuccarello ou de repente vem com mais um volante ali de contenção para evitar os avanços do Flamengo. Ainda é cedo, meus amigos. Os testes serão feitos ao longo da semana, mas o Carrillo aprendeu com a última partida e creio que nessa ele vai precisar aí dar um tiro certo, né? Para não queimar cartucho à toa. O sistema defensivo foi muito elogiado pelo treinador, que a princípio não deve fazer alterações, né? O Lucas Freitas, por exemplo, virou um novo titular por conta das suas últimas atuações e será mantido ali ao lado do João Victor. Carrillo está satisfeito com o trabalho desempenhado, mas acredita que o grupo precisa melhorar muito no quesito organização, né? Para que possa manter por mais tempo uma melhor pressão no campo ofensivo. Ele acha que o Vasco consegue isso em alguns momentos, mas para de produzir do nada, né? Então, segundo o Carrillo, o Vasco precisa fazer melhores escolhas no campo ofensivo com as bolas que estão nos pés dos seus próprios jogadores. Isso é fundamental para evoluir. Bom, deixando de lado o Vasco e Flamengo, vamos agora focar na janela que se encerra nessa última semana. O Vasco trouxe até agora o Benjamin Garré, o Nuno Moreira, e estava em negociações aí pelo Lloyd Augusto, o Brian Palacios e o Neisser Villarreal. Desses três, o mais próximo é o angolano Lloyd Augusto. Lloyd não foi relacionado para a partida de ontem pelo seu time, o Alanyaspor da Turquia. E isso era a senha que a gente precisava para ter a certeza de que a negociação com o Vasco estava para sair. Os jogadores e seu empresário fizeram muita pressão nas últimas horas e o clube turco acabou cedendo por conta desse desejo do jogador e encaminhou esse acerto com o Vasco. O Vasco vai pagar uma importância pelo atleta, em euros, claro, e caso ele cumpra algumas metas estabelecidas em contrato, isso poderá gerar mais dinheiro na conta dos turcos. O jogador, inclusive, já deixou a Turquia e vai voltar a Portugal, onde também tem residência, para que possa acertar seus últimos detalhes aí, burocráticos da transferência para cá. O Vasco aguarda aí as últimas documentações do atleta e, claro, o próprio jogador, para que possa realizar os exames médicos e assinar o seu vínculo por 3 anos com o clube de São Januário. Já tem um torcedor pedindo para ele jogar contra o Flamengo, viu? Mas olha, ó, muita calma nessa hora, porque a situação não é tão fácil assim, é complexa, tem várias etapas, né, obrigatoriedades, burocracias para quem vem de fora do país. Então, para agora, não dá mesmo. E lembrando que todos esses jogadores só podem estar aptos quando o nome sair no bid, né, e sem qualquer impedimento.
Em relação aos colombianos, as coisas ainda estão um pouco embaçadas, viu? Principalmente em relação à promessa lá do Milionários, né? Como eu já tinha falado aqui, o Neisser Villarreal não tem ido ao clube. E o que se comenta é que realmente a pressão do seu principal empresário, né, tem feito aí a negociação com o Vasco desandar. O seu agente quer uma ida para a Europa. Se cogita que o Porto de Portugal seja esse clube que ele negocia e não pensa aí numa vinda para cá. Tanto o empresário como o atleta estão incomunicáveis e permanecendo assim vai ser muito difícil o Vasco conseguir algo para dobrar esses caras. Não adianta o Vasco fechar com uma parte e não conseguir entrar num acordo com a outra. E hoje é o que está pegando, é isso aí. É o lado do jogador. O empresário já fez a cabeça do atleta, meus amigos. Está querendo esperar aí ele ganhar o passe livre para não precisar repartir nada com o atual clube do jogador. Em relação ao Bryan Palácio do Atlético, a situação segue caminhando em passos lentos, né? Mas o Vasco já fez um acerto verbal com o Atlético Mineiro e teve aí o aceite do atacante. Porém, questões burocráticas entre as partes ainda precisam ser superadas ali, alinhadas para que o jogador viaje para o Rio. O Vasco não está preocupado assim, porque por ser um jogador que atua no futebol brasileiro, ainda há tempo de tê-lo em seu plantel, porque assim que acabar essa janela internacional, uma semana depois mais ou menos, vai abrir uma janela aqui doméstica, né, adicional, entre 10 de março a 11 de abril, apenas para clubes brasileiros fazerem entre si as transferências com jogadores locais. Então há esse tempo extra aí, caso emperre alguma situação com esse jogador. Por isso o Vasco priorizou aí acelerar os passos no quesito transações internacionais. Bom, para encerrar, eu vou trazer aqui uma matéria especial sobre a chegada do Nuno Moreira ao Vasco. O português já fez seus exames médicos, tudo ok, está para assinar contrato e o Vasco poderá oficializar o jogador nas próximas horas. E para ilustrar essa contratação, resolvi procurar em terras lusitanas alguém que pudesse dar mais detalhes sobre esse novo atacante do Vasco. E eu achei, eu convidei Diogo Boa Alma, né, experiente aí, profissional, comentarista do Canal 11, que pertence à Federação Portuguesa de Futebol. Coincidentemente, o Diogo já trabalhou em clubes e seu último trabalho foi justamente no Casa Pia, onde era diretor esportivo e teve sua saída oficializada lá para o final de 2023. E hoje, comentando os jogos dos times portugueses, o Diogo fez questão de aceitar o meu convite e contar um pouco mais do que sabe sobre Nuno Moreira. Então, vamos ouvir. Bom dia, meu amigo. Relativamente ao Nuno Moreira, o Nuno é um jogador de formação de clube grande, né? Base, como vocês falam, feita no Sporting, uma das melhores academias de Portugal. Depois não teve espaço na transição para a equipa principal do Sporting e acabou saindo na altura para o Vizela e começou a jogar logo a Primeira Liga aqui e sendo um destaque. Ele é um jogador de ala, preferencialmente joga pelo lado esquerdo, sendo destro, ou seja, usa o pé direito, mas prefere jogar com o pé invertido, jogando mais encostado à linha do lado esquerdo, fazendo movimentos interiores para poder finalizar. Então é um jogador tecnicamente evoluído, bom contra um, rápido, não sendo extremamente explosivo, mas é um jogador rápido, bom nas combinações com os seus companheiros e depois bom no último terço, toma boas decisões, é jogador esclarecido nesse aspecto, define bem se a melhor solução é o remate ou é o assistir ao colega. Então é um jogador com golo, um extremo com golo, e isso hoje em dia no futebol é procurado. Fez uma grande temporada aqui, estava sendo associado ao Braga, um clube que é o quarto clube em Portugal, e tinha despertado o interesse deles e de muitos clubes por cá. Então acredito que seja um jogador com condições para se afirmar aí no Brasil e ser uma boa contratação do Vasco, tá? Um abraço. Valeu demais, Diogo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no canal. Bom, só um último detalhe. Agora à noite o Vasco anunciou a rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel, cujo vínculo se encerraria em dezembro deste ano. O jogador não fazia parte dos planos do Fábio Carrilho, tinha um salário considerado muito alto. E para aliviar a folha salarial foi feito aí um acordo com o jogador para encerrar o vínculo do atleta. Lembrando que o volante chegou ao Vasco em 2022 e deixa o clube com 76 jogos disputados e apenas 2 gols.
Boa decisão da diretoria que abre espaço aí para a chegada de jogadores que possam agregar mais. Bom, é isso. Encerro por aqui meu expediente e agora te convido a comentar mais sobre tudo aí que eu trouxe. Tá com expectativas boas sobre o Nuno Moreira? E o angolano, você considera ele útil ou uma bomba relógio? E os jogos contra o rival, hein? Tá confiante? Então comente, participe. Bom, eu tô indo nessa. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço.